age por provocação em regra, ou seja, tem que ser provocado, tem que chegar a ação a ele para garantir a sua imparcialidade, né? Ou seja, que ele não procure as partes, mas sim seja procurado. Ele substitui a vontade das partes. Então, imparcialidade, substituição da vontade das partes e a provocação são as características importantes deste poder. E assim, o controle que é feito, tanto de forma difusa quanto concentrada aqui no Brasil, é o controle repressivo. Então essa é a regra tranquila do momento aí do controle. Entretanto, nós sabemos que existem sempre exceções dentro do controle de constitucionalidade. E aí a gente tem também a possibilidade do Poder Judiciário fazer controle preventivo em um único caso, tá? E temos também a possibilidade dos poderes políticos fazerem controle repressivo em alguns casos. Falar primeiro do controle preventivo feito pelo Poder Judiciário. Bom, o controle preventivo feito pelo Poder Judiciário, esse deu em um caso inédito mesmo, não tinha previsão nenhuma, mas o Supremo Tribunal Federal acatou uma tese, né, que chegou a ele, a partir de um mandado de segurança impetrado por um parlamentar federal. Ou seja, o parlamentar federal entrou com mandado de segurança, não poderia entrar com ADI, porque ele não pode, não é legitimado, a não ser a mesa da Câmara ou do Senado, e também porque ele estava querendo defender o direito dele de parlamentar, direito líquido e certo, de participar de uma sessão legislativa que respeitasse a Constituição, em face de um projeto. E, obviamente, a ADI, por exemplo, que ele não poderia entrar, tem que ser lei, não pode ser projeto, né? Então, assim, ele entrou, teve essa ideia, fundamentou o seu pedido, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que suspendesse aquela sessão porque ela estava ferindo a tramitação que a Constituição exigia, né? Então, o Supremo Tribunal Federal esposou essa tese, ou seja, aceitou, acatou essa ideia e mandou suspender a votação. Foi a primeira vez que o judiciário se manifestou em face de um projeto, de uma discussão ainda, não de uma lei, mas sim de um projeto de lei. Por isso que isso é um controle preventivo. Só o Supremo faz isso, pelo menos até aqui, né? E nesse caso, o único mesmo aí. Outros casos também envolvendo essa ideia surgiram, outros mandados de segurança, mas sempre nessa ideia de um parlamentar federal entrar com mandado de segurança no STF para proteger seu direito líquido e certo de participar de uma sessão de legislativa que respeite a Constituição Federal, tá? A Constituição Federal, do artigo 59 ao 69, nesses 11 artigos, vai explicar, vai determinar, vai, enfim, mostrar como é que se dá a criação de leis no Brasil, tanto de emendas, quanto de leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções, enfim, medidas provisórias, todas essas espécies normativas estão lá estatuídas no artigo, nesse universo, né, nesse interregno do artigo 59 ao 69, que realmente é obrigatório, como o Zé Afonso fala, trata de elementos formais de aplicabilidade que o Congresso Nacional, enfim, é obrigado, o presidente da República, todos são obrigados a seguir, literalmente, o que está na Constituição. Bom, agora o controle repressivo feito pelos poderes políticos, né? O executivo, só em um único caso, ele pode deixar de cumprir uma lei, né? Porque a essência do executivo é a legalidade, é cumprir a lei, né? É um dos mais interessantes e importantes princípios de um gestor público, é cumprir a lei. Então fica muito, muito difícil ele não cumprir uma lei, a não ser que essa lei seja algo realmente manifestamente inconstitucional. Ou seja, se o chefe, somente ele, chefe executivo, quem são os chefes? Presidente, governador e prefeito. Se algum desses chefes se deparar com uma lei manifestamente, uma lei que tem, como os ministros do STF já falaram, inconstitucionalidade chapada, aquela coisa realmente escancarada, inconstitucionalidade teratológica, monstruosa, aquela coisa que salta aos olhos, o chefe executivo ele tem a prerrogativa de deixar de cumprir a lei. Até em razão do artigo 23, inciso 1º da Constituição, que diz que cabe aí a competência material comum da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal proteger a Constituição, zelar pelas leis. Então, dentro desse mistério, essa competência, o entendimento hoje pacífico é que o chefe pode sim. Agora, aquela coisa, na dúvida, deve cumprir a lei, até por segurança do próprio cargo, né? Mas a situação realmente é vexatória, é uma situação realmente incontestável de inconstitucionalidade, ele deve sim deixar de cumprir. Se está deixando de cumprir uma lei, por entendê-la inconstitucional, ele está fazendo de alguma forma um controle repressivo, perceba, não é o veto não, agora é uma lei. E já o legislativo, ele faz de forma bem interessante esse controle repressivo, especialmente quando são atos do que parte do executivo, com medida provisória,
do artigo 72, isso mostra que o Congresso começa a controlar desde a questão de relevância e urgência, tem que ter essas duas, né, esses dois requisitos, não basta um dos dois, tem que ter os dois, a conjunção aí aditiva, relevância e urgência da matéria. Analisa também se vai converter ou não aquela medida provisória em lei, e isso é um controle de constitucionalidade, claro, né, se ela for inconstitucional eles vão rejeitar e arquivar. Professor, mas o Congresso está votando, está analisando, então isso é preventivo. Não, porque essa medida provisória, apesar de estar sendo discutida, ela já está valendo, né? Ou seja, ela já é uma espécie normativa, ela tem força de lei de acordo com o artigo 62 da Constituição. Então, se ela tem força de lei, se ela é uma espécie normativa, o Congresso está controlando, ele está fazendo controle repressivo de constitucionalidade. Tem também a previsão do artigo 49, inciso 5 da Constituição, que trata de competência exclusiva do Congresso Nacional para suspender atos normativos da administração pública que exorbitem, que ultrapassem, que extravasem dos limites de delegação legislativa ou do poder regulamentar. O que é isso? O presidente da República ele tem a prerrogativa, de acordo com o artigo 68 da Constituição, de criar a lei delegada. A lei delegada é uma lei que parte do presidente, é uma lei dele, do presidente. Entretanto, ele pede uma autorização ao Congresso Nacional que analisará o pedido e, via resolução, demonstrará como é que ele vai fazer essa lei delegada. E se ele faz de uma forma diferente do que foi autorizado pelo Congresso, ele exorbitou desse limite. E assim o Congresso pode sustar esta lei. Sustar uma lei é afastar a sua aplicação. Isso é um controle repressivo também. E aí tem a questão do poder regulamentar. O presidente da República, ele tem vários poderes. A administração pública tem diversos poderes. Vocês vão ver isso em direito administrativo. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder vinculante, poder discricionário, poder de polícia. Existe o poder regulamentar. O poder regulamentar é o poder que tem a administração, o executivo, de regulamentar as leis. Ou seja, regulamentar a Constituição, regulamentar. Ou seja, existe a possibilidade de criar decretos, de criar regulamentos, e se isso é feito de uma forma desrespeitando a Constituição, obviamente o Congresso Nacional vai agir suspendendo este decreto, inclusive os chamados famigerados decretos autônomos, que partem do presidente da República. Então, ainda tem a possibilidade, alguns autores falam também dos tribunais de contas, que são órgãos auxiliares do Legislativo, que também podem fazer controle de constitucionalidade em face de leis orçamentárias, como plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Então, há também essa questão que dos tribunais de contas também que podem fazer esse controle repressivo. Perceba, estou falando de lei, por isso que é repressivo. Então, em resumo, essa é a classificação do controle de constitucionalidade quanto ao momento. Agora vamos falar dos sistemas de controle de constitucionalidade. Basicamente, aqui na cultura ocidental, jurídica ocidental, são dois os sistemas que existem: o sistema americano e o sistema austríaco. O sistema americano é o controle jurídico ou jurisdicional, que é feito pelo Poder Judiciário. Ele é difuso, porque é difundido em todo o Judiciário, todos os juízes e tribunais, inclusive a Suprema Corte, podem fazer controle de constitucionalidade. Ele é um controle incidental, porque a lei é um incidente a ser analisado e possivelmente afastado do caso. É um controle concreto, que é em cima de um caso concreto. É um controle subjetivo, que envolve direito subjetivo. Ele é via de exceção, porque não é uma ação direta, mas sim, excepcionalmente, se pede o afastamento daquela lei, daquele caso. É um controle indireto, ou seja, a lei é analisada dentro de uma situação. O que é direto é o direito pessoal, indiretamente é porque a lei está lá, de alguma forma prejudicando aquele direito, que deve ser afastada. Pelo menos é esse o pedido que se faz. Professor, quais são as ações de controle difuso? Não tem um rol específico, né? Qualquer ação, qualquer remédio, como mandado de segurança, habeas corpus, enfim, qualquer ação ordinária civil ou criminal, que de alguma forma vai existir controle quando é denunciada uma lei dentro de um caso concreto, no caso o controle difuso, tá? Então esse é o controle que é feito no Brasil desde 1891 com a Constituição Federal daquele ano. É um controle que nasceu nos Estados Unidos, como já mostramos, e que é usado em boa parte do mundo também, especialmente aqui na América. Tanto a América do Sul, quanto Central, quanto a América do Norte. Alguns países da Europa também flertam com esse controle difuso. Em Portugal tem algumas possibilidades, mas de fato o controle que é mais usual na Europa é o controle político, austríaco, que é aquele controle que é feito de forma concentrada, só um tribunal faz. É um controle que é feito de forma política, ou seja, por órgão político, analisa a lei em tese, abstratamente considerada. É um controle principal e não um controle secundário ou qualquer. É um controle que é feito a partir de uma ação, via de ação, um controle direto, tá? Então são as diferenças aí abissais entre esses dois controles. Entretanto, também a questão dos efeitos, né, que eu não poderia deixar de falar. Os efeitos do controle de constitucionalidade difuso são interpartes vinculantes,
mas vinculam as partes daquele caso, né? E também são retroativos ou ex tunc, tá? Ex tunc. Já os efeitos do controle austríaco são efeitos são efeitos vinculantes, erga omnes, e também aqui no Brasil, pelo menos, ex tunc, tá? Na Europa, que tem a questão de ser ex nunc, por conta daquela ideia que nós falamos aqui da inconstitucionalidade ser reconhecida a partir da decisão, por claro, se entender a inconstitucionalidade como um ato constitutivo, tá? A declaração de inconstitucionalidade como um ato constitutivo. Mas aqui no Brasil, não. Tanto controle, a diferença básica nos efeitos é que o difuso é interpartes, e o austríaco ele é erga omnes, tá? O modelo brasileiro, gente, aí já entrando no nosso modelo brasileiro, ele é um modelo jurisdicional misto, ou seja, não vamos colocar que é um modelo híbrido. Ele é um modelo híbrido, ele é um modelo misto, mas assim, tecnicamente, porque ele tem os dois, como nós já vimos, mas tecnicamente há uma primazia do poder judiciário em fazer controle. Por isso que é o controle jurisdicional. A gente sabe também que os poderes políticos também fazem controle, mas o Brasil não tem um tribunal político para fazer isso. Não dá para dizer que o nosso controle é misto, porque seria misto se ele tivesse em Brasília, por exemplo, um tribunal constitucional, controlando as leis federais, um exemplo, e o judiciário controlando as leis estaduais. Aí sim poderia ser um controle, mas aqui não. Tanto o controle difuso quanto o concentrado é feito pelo Poder Judiciário no Brasil. Ele faz o difuso, todos os membros do judiciário, inclusive juízes e tribunais inferiores, todos, inclusive o STF, claro, e há o controle concentrado, abstrato, que é feito pelo STF, que também é um órgão do judiciário. Só que, como nós estamos vendo, o nosso judiciário, diferentemente dos Estados Unidos, que é um controle jurisdicional puro, o nosso judiciário faz os dois. Por isso que ele é jurisdicional misto. Tá? Entretanto, é importante salientar que os poderes políticos também participam do controle, como a gente já viu. Né? Então, tanto legislativo quanto executivo podem fazer controle preventivo, via de regra, mas também, excepcionalmente, fazem controle repressivo de constitucionalidade. Outro detalhe interessante é a questão do STF. Então é importante a gente frisar o papel do Supremo Tribunal Federal dentro do controle de constitucionalidade. Nós vimos que ele faz os dois controles, tanto controle difuso quanto controle concentrado. Como é que o Supremo faz controle difuso? Como qualquer tribunal, como qualquer juiz. Analisa um caso concreto e decide aquele caso concreto envolvendo ali duas partes. Tá? Os efeitos vão valer para aquelas duas partes, tudo igual. Só que tem um detalhe que é destoante dos demais órgãos do judiciário. O Supremo Tribunal Federal deve remeter a cópia dessa decisão para o Senado Federal. De acordo com o artigo 52, inciso 10, compete de forma privativa ao Senado Federal suspender a eficácia, né,